nós, aleluia, chamou nós nessa noite, aleluia, chamou nós para ouvir a palavra de Deus, chamou a cada um, aleluia, nessa noite, aleluia, na nossa casa para vir ouvir a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, e a palavra de Deus, como nós lemos aqui, os primeiros versículos, aleluia, chamando, o chamado e a vocação de Jonas, aleluia. E o livro de Jonas, irmãos, são apenas 4 capítulos, mas em 4 capítulos eu vejo aqui, irmãos, que esses primeiros primeiros versos que a gente começa a ler e a entender a palavra do Senhor aqui, eu vejo, irmão, que Jonas foi um homem que teve a coragem de desobedecer a Deus. Ele sabia, porque a Bíblia vai falar para mim, para você, que ele era cristão, ele conhecia Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus fala para nós, os primeiros versos, dizendo, aleluia, que no 2 diz assim: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, aleluia. E no 3, irmãos, no 3 vai dizer assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor, aleluia. Para você ver, irmãos, aleluia, se Deus chamou, escolheu, aleluia, chamou Jonas aqui, nós sabemos que Deus, aleluia, como nós começamos a pregar a palavra, quando começou o culto, foi falado que, aleluia, eu tenho a certeza que Deus, aleluia, quando chamou Jonas, aleluia, ele não ia estar só nessa caminhada, porque eu tenho a certeza que o amigo, como foi falado aqui, o amigo, aleluia, ia estar com ele, aquele amigo que nunca nos deixa só. E esse amigo aqui, irmãos, aleluia, tinha, aleluia, a preocupação desse amigo, Jesus aqui, Deus, aleluia, vai falar para nós que a preocupação dele, aleluia, era com a cidade, aleluia, Jonas tinha que levar a palavra. Jonas foi escolhido para levar a palavra para uma cidade, aleluia, uma palavra de misericórdia, uma palavra de arrependimento, aleluia. E eu vejo quando nós começamos a ler aqui versículos, irmãos, a gente vai ver que quando ele foge, em vez de ir ao encontro daquilo que Deus tinha falado para ele vai para o lado contrário. Eu creio que ele já sabia como era aquela cidade, já ouviu falar daquela cidade, porque nós sabemos que a cidade era uma cidade perversa, matava os profetas. Já pensou nós, irmãos, se fosse hoje, se Deus desse para nós e nos chamasse para nós ir pregar nessa cidade, mas nós ia falar, mas eu já conheço a cidade, eu já vi falar que a cidade mata todos aqueles homens e mulheres que vão falar da palavra. E Jonas, nesse momento se encontra, então, fugindo da presença de Deus. Aleluia. Em vez de ele ouvir o que Deus tinha, para ele, aleluia, ele foge da presença de Deus. Aleluia, porque a Bíblia relata para nós, aleluia, ele pega e compra a sua passagem, aleluia, vai bem para o lado contrário que Deus tinha falado para ele. Aleluia. Mas nós sabemos que quando Deus tem um objetivo na nossa vida, aleluia, tem um projeto na nossa vida, aleluia, a gente nunca vai estar só. Deus vai com nós. Não é porque nós estamos num problema que a Bíblia nos fala sobre tempo, e o pastor comentou aqui alguma coisa sobre o tempo determinado, Tem um tempo da nossa vida, tempos bons, aleluia. Os tempos bons, como o pastor falou, realmente é o tempo onde nós temos muitos amigos. Tempos bons que é onde a gente vai está cheio de amigos, mas quando chega o tempo ruim na nossa vida, esse tempo ruim, nenhum amigo a gente vai se encontrar. E chegou na vida de Jonas o tempo ruim para ele, o tempo ruim dele, mas ele se esqueceu que o amigo, aquele que chamou, aquele que convocou ele para levar uma palavra de arrependimento, uma palavra de misericórdia para uma cidade, ele se esqueceu. Aleluia. E nós sabemos que ele era cristão, ele mesmo fala
que ele era cristão, era hebreu, né, e era cristão, aleluia, ele se esqueceu do amigo, aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala que essa cidade era uma cidade perversa, aleluia. Irmãos, eu quero ler para você, quando falando assim de malícia, dizer assim, irmãos, a malícia aqui fala assim, irmãos, malícia é a palavra hebraica, também é traduzida por perturbação, misericórdia, dificuldade e má. Deus estava preocupado com as aflições de Nínive e o seu caminho maus. Aleluia. Você viu aqui que Deus estava preocupado com a cidade, preocupado com o caminho, com a situação que aquela cidade se encontrava. Né? Uma cidade grande, como a história, a Bíblia vai nos conta, né? Uma cidade grande. Aleluia. E eu continuando aqui, irmãos, aleluia. Deus, aleluia, como eu falei, assim, tem objetivo, tem um plano na vida de uma cidade ou na sua vida, aleluia. Deus não desiste, aleluia. Vai falar assim nos 4, irmãos. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. Aleluia. E aqui, irmãos, diz assim, então temeram os marinheiros e cada um clamava a seu Deus. Aleluia. E aqui então fala que os marinheiros, aleluia, cada um tinha um Deus diferente, né? Cada um clamava a seu Deus. Para a época, né, irmãos, tinha Deus da família, tinha Deus, cada um carregava o seu Deus, né? Tinha o seu amuleto naquela época, aleluia, mas cada um clamou a seu Deus. A Bíblia até aqui não fala para nós que eles clamavam a Deus, mas cada um clamava a seu Deus. Aleluia, para ver, né, o que acontecera, né, por que estava naquele momento, naquele tempo, que chegou o tempo ruim, chegou o tempo mau para os marinheiros, aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para mim, aleluia, que o objetivo, aleluia, de Deus naquele momento era levar Jonas para pregar a palavra de arrependimento para uma cidade, arrependimento, aleluia. Né, irmãos? Arrependimento, aleluia, e eu creio que nessa noite, irmãos, aleluia, Jonas aqui, irmãos, aleluia, não deu ouvido, até aqui, ele não dá ouvido à voz de Deus, né? E nós, irmãos, quando nós, aleluia, muitas vezes quando vem a palavra de Deus para nós, quando o tempo ruim chega para nós e Deus nos chama, será que nós estamos dando ouvido à voz de Deus? Mas eu creio que nessa noite, você que está aqui, nós estamos aqui nessa noite, aleluia, eu creio que cada um de nós aqui, Deus chamou, eu creio que cada um de nós ouvimos a voz de Deus. Se você está aqui nessa noite, aleluia, o tempo ruim que nós atravessamos, né? Qual é o tempo ruim que nós atravessamos na área financeira, na área conjugal, na área, né, da família? Esse tempo é o tempo ruim quando chega para nós, mas nós sabemos aonde clamar. Nós sabemos, nós confiamos em Deus, né? Nós confiamos em Deus, aleluia. Esse amigo, aleluia, nunca vai nos deixar, aleluia. E a Bíblia começa a relatar para nós, irmãos, aleluia, né? E perguntaram, então, cada um clamando ao seu Deus. Imagina você no meio do mar, né? O vento se levantando, a tempestade se levantando, aqueles homens marinheiros, eu creio que aqueles marinheiros, né, já tinham tempos e tempos, já de mar, né? Já estavam nessa profissão há muito tempo. Imagino que em nenhum momento eles clamavam, porque, né, clamou ao seu Deus, mas nesse dia ruim, nesse tempo ruim, aleluia, eles se agarraram, aleluia, com o seu Deus, cada um ao seu Deus. Até aqui, aleluia, eles não conheciam, eles não sabiam qual o Deus verdadeiro, é o Deus, aleluia, é o Deus deles, que eles conheciam, aleluia. A Bíblia não relata aqui, não fala, mas eu creio que no momento de começar a clamar cada um o seu Deus, tinha o seu Deus feito de madeira,
né? Deus, né? Não sei o tipo de Deus que ele tinha naquele momento, mas cada um buscou, né? Fazer de tudo para acalmar ao seu Deus, aleluia. Mas o verdadeiro Deus, aleluia, esses marinheiros ainda não tinham clamado. Esse verdadeiro Deus, aleluia, eles ainda não conheciam. Mas tinha uma pessoa lá, Jonas conhecia, Deus já tinha dado ordem para ele, aleluia. Ele, em vez de ir e dar ouvido à voz de Deus, aleluia, ele foge da presença de Deus, aleluia. Mas eu falo para você nessa noite, irmãos, aleluia, trazendo para o dia de hoje, para nós, né, aleluia, é aquele dia que nós tivemos uma vigília aqui, e eu gostei muito do pastor Ademir, que umas perguntas missionárias, as missionárias estão aqui, aleluia, os irmãos que estavam fizeram umas perguntas para nós que a gente vem pensar nas perguntas. Aonde? O pastor Giovanni começou, as perguntas fizeram e eu comecei a me perguntar, aleluia. Se eu não desse ouvido, pastor Ademir, a voz de Deus, aonde o pastor Giovanni estaria? Aleluia. Se eu parasse na caminhada, aonde eu estaria? Aonde eu estaria se não desse ouvido à voz de Deus? Eu digo para você, irmão, nessa noite, aleluia, se nós estamos assim porque nós demos ouvido à voz de Deus, nós demos ouvido ao chamado de Deus. Nós demos, aleluia. Cada um de nós atravessou um tempo ruim. Eu digo assim, não é, atravessou e ainda vai atravessar enquanto nós estivermos aqui palmilhando essa terra. Nós ainda vamos atravessar tempos ruins, aleluia, mas nós subimos aonde clamar, nós subimos porque a buscar ao Deus verdadeiro, aleluia. Nós não fugimos do chamado, nós não fugimos, né, que Deus tem para nós, aleluia, mas Jonas fez o contrário. Jonas fugiu daquilo que Deus tinha para a cidade, aleluia. E a tempestade, quando chega na vida desses marinheiros, aleluia, né? Que tempestade, a Bíblia começa a relatar para nós que a tempestade foi grande, aleluia. E eu continuo aqui, irmãos, aleluia. No 6 diz assim: e o mestre do navio chegou-se a ele dizendo: quem tens? Dormente? Levanta-te e invoca ao teu Deus, talvez assim Deus se levante, lembre-se de nós, para que não pereçamos. Aleluia, aleluia. Você vê aqui que o capitão, né, do navio pega e chama Jonas, levanta Jonas, aleluia, clama ao teu Deus, aleluia, clama ao teu Deus, aleluia. Talvez ele ouça a sua petição. E eu vejo aqui, pastor Ademir, esse versículo aqui como oração. Eu vejo assim, quando o pastor incentiva, né, nós vimos buscar orar nas orações, aleluia. É quando nós estamos buscando a presença de Deus, quando nós estamos, né, entregando toda a nossa família, entregando para Deus, aleluia. Invoca a Deus, aleluia. Ora a Deus, chama a atenção de Deus, aleluia. Quando nós estamos na oração, aleluia, nas terça-feira, aleluia, buscando, aleluia, a intimidade com Deus. Aquela intimidade que talvez em casa a gente não tenha tempo, ou talvez o tempo que a gente tenha não dá para Deus, mas naquele dia nós temos aquela conversa com Deus, aleluia. E o capitão falando: Jonas, levanta, aleluia, e vai orar para o teu Deus. Vai orar, aleluia. Está dormindo aqui no navio, está dormindo, aleluia, porque todos os marinheiros já estão invocando, todos já estão orando neste momento, aleluia. Jonas, vai orar, aleluia. E a Bíblia começa, irmãos, aleluia. Eu continuo aqui, irmãos, aleluia, no 7. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, e lancemos sorte para que saibamos que porque causa sobreveio este mal. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. O 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão sobreveio este mal que ocupara, lá no 8, irmãos, aleluia, que ocupara e tua. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? O 9 vai dizer, irmãos,
aleluia, ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, aleluia. Você vê aqui que, como eu comentei, aleluia, ele conhecia, aleluia, ele sabia o poder de Deus, aleluia. Ele não poderia dizer, não, eu não conheço Deus. Vai ser isso com nós, irmão, quando nós chegar na presença de Deus, não, eu nunca ouvi, quando estava na terra, eu nunca ouvi falar de Deus, aleluia, e eu tenho a certeza que Deus vai dizer, não, lá tinha programa de rádio, né? Tinha os cultos na tua cidade, né? Tinha evangelização na cidade, aleluia, nós nunca vamos poder dizer isso, aleluia, porque Deus, aleluia, tem várias formas de nós estar ouvindo a palavra de Deus, aleluia, e ele diz assim, eu sou hebreus, eu temo, aleluia, eu temo a Deus, aleluia, o Deus do céu e da terra, aleluia, que fez o mar, o céu e a terra, aleluia, como a Bíblia nos fala no Salmo, aleluia, aleluia, aquele que fez o céu e a terra, aleluia, o meu socorro, aleluia, vem do céu, não é do lado direito, do lado esquerdo, nem de baixo, mas é do céu que vem o nosso socorro, aleluia, e a Bíblia, irmãos, aleluia, no 10 vai dizendo assim, irmãos, então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois subiam os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levanta, engrossava cada vez mais. E ele disse-lhe, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aleluia. Você vê aqui, irmão, nesses versículos aqui, que, aleluia, os marinheiros começaram a perguntar, aleluia, o que vamos fazer para acalmar o mar? O que vamos fazer para o mar, né, a tempestade calmar? Aleluia. E Jonas fala que, não, né, pega, me lança no mar. Jonas pedindo a morte aqui, né, queria morrer. Aleluia, não, me pega aqui e me lance no mar, aleluia. Certamente até aqui ele estava pensando que ia morrer, vai lançar no mar, vai morrer, aleluia. Mas o objetivo de Deus não é matar. O objetivo de Deus, aleluia, é que tu, Jonas, é que tu leve a palavra de arrependimento para uma cidade. Tu leva essa palavra para a cidade, aleluia. E eu quero então, irmãos, nessa noite, aleluia, vai estar chegando o horário, mas eu digo para você nessa noite, aleluia, como a palavra de Deus nos fala, aleluia. Diz assim, quero rapidamente o último versículo aqui, irmãos, aleluia. E os homens removiam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ainda sobrevia cada vez mais forte sobre eles. Então clamaram ao Senhor, disseram, ó Senhor, nós te clamamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como o aprove. Amém, amém, aleluia. Você vê, irmãos, aleluia, que, aleluia, até os marinheiros aqui, aleluia, começaram a clamar, né, para o mesmo Deus de Jonas, aleluia, para não tirar, aleluia, Senhor, aleluia, esse é o Deus que é o Deus de Jonas, Senhor, aleluia, que não vem sobre nós a tua vingança sobre nós por causa desse homem, aleluia, e que ele faça, aleluia, né, os irmãos bem sabem a história, que então os marinheiros, né, jogam ele lá e Deus entra com a providência. Essa providência aqui, irmão, eu quero trazer para nós rapidamente, aleluia, quando não tem solução mais, né, nós estamos no problema, né, entra a dificuldade, o tempo, né, novamente falo o tempo que vem na nossa vida, tempo ruim, aleluia, aleluia, e vem esse tempo, e nós não temos saída, mas vem aquele tempo bom, aleluia, o amigo que se chama Jesus, aleluia, Deus entra com a providência, aleluia, abre as portas, mas a porta, às vezes que eu já bati, não abriu, aleluia, sabe o que é a porta quando você e nós batemos e não abriu? Aleluia,
Porque, aleluia, se eu abrisse aquela porta, aleluia, eu ia dizer, não, eu que abri a porta com as minhas forças, aleluia. Mas Deus, aleluia, chega naquele momento. Não, agora a mesma porta que tu tentou abrir, não abriu, aleluia, eu que vou abrir. Aquele que fez o céu e a terra é Deus que vai abrir a porta, aleluia. Você vai ver, aleluia, a vitória lá do outro lado. Aleluia, amém, irmãos? Então, nessa noite, aleluia, quero ficar com as palavras que sobrepõe no coração, né? Falando sobre de Jonas, aleluia. E você vê, e você já sabe a história, nós subimos a história, quando ele chega lá de Nínive, aleluia, ele levou a palavra. Deus tinha, né? É a palavra que tinha que levar para a cidade, ele levou a palavra. Se ele não levasse a palavra para aqueles 120 mil pessoas, como seria, né? Se eu não tivesse chegado lá. Aleluia. Talvez, mas eu não tenho o chamado para levar uma palavra. Aleluia. Mas você pode orar. Aleluia. Eu digo para você, aleluia. Não deixe de buscar o Senhor. Aleluia. Então, nessa noite, agradeço a Deus. Obrigado, pastor Ademir, pela oportunidade nessa noite. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Glória a Deus. Palavra do Senhor, né? Falando conosco, aquele que tem ouvido, ouve, né? A palavra de Deus. Graças a Deus. Então, está aí. Quero mais uma vez ratificar